Hoje eu vou contar para vocês sobre essa artista brasileira que foi esquecida pela história da arte, assim como muitas outras artistas mulheres ao longo dos anos. Julieta de França nasceu em Belém no ano de 1870 e começou seus estudos em arte na sua cidade natal, com o pintor e decorador italiano Domenico de Angelis. Em 1897, se mudou para o Rio de Janeiro e ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, a qual as mulheres tiveram a permissão de frequentar, não só essa instituição, mas todos os cursos superiores, apenas a partir de 1892. Na instituição, Julieta se manteve em destaque pelo seu empenho e também por ter sido a primeira artista do sexo feminino a cursar as aulas de modelo vivo. Em 1900, recebeu o mais alto prêmio outorgado a um aluno pela escola, a Bolsa de Viagem ao Exterior, que no seu caso foi um estágio de 5 anos na França. É importante ressaltar que a ideia de as mulheres vistas como amadoras ainda estava presente na sociedade, não só no circuito artístico, mas em qualquer esfera que envolvesse algum tipo de estudo ou pesquisa. Os homens viam essa inserção das mulheres como um perigo social, pois quando elas se profissionalizavam em algo, estariam quebrando a harmonia social, e que a maior obra que elas poderiam construir era de um bom casamento. Voltando à artista em destaque, na capital francesa, Julieta estudou na Académie Julian e no Instituto Rodin, ganhando boas projeções por suas esculturas expostas em salões de arte, com sua obra Busto de Mademoiselle Fortin, que teve boas recomendações de seus mestres, e principalmente com a escultura O Sonho do Filho Pródigo, de 1904, que além de ser aceita nos salões, chamou a atenção e arrancou elogios da crítica francesa. Alguns jornais franceses desse período elogiaram sua obra, que chegou mesmo a ser colocada por Henri Dac, crítico do Univers, logo abaixo de O Pensador, de Rodin. Mas sua estadia em Paris contou também com muitas dificuldades. Através do álbum Souvenir de Minha Carreira Artística, uma espécie de autobiografia criada pela artista, que vamos analisar com mais cuidado depois, temos acesso a algumas das documentações de Julieta durante o período que ela permaneceu em Paris, e vemos alguns dos problemas enfrentados. Além das dificuldades para finalizações de maquete, compra de materiais adequados e afins, a artista teve que encarar ameaças de redução de mensalidade e o tom autoritário de Rodolphe Bernardelli, o diretor da Escola Nacional de Belas Artes, o qual ela constantemente se comunicava por cartas. Em seu artigo, Ana Paula Simeone coloca uma observação extremamente importante acerca do tópico das bolsas. Precariedades estas que, muito provavelmente, eram comuns a muitos bolsistas brasileiros, revelando um aspecto pouco tratado pela história da arte, o do cotidiano vivido pelos artistas. Uma das maiores agruras era a insegurança material, resultado do baixo valor das bolsas. Podemos observar tais aspectos nesse trecho de uma das cartas trocadas por Julieta e Rodolfo. A senhora é muito nervosa e é preciso convencer-se que sua responsabilidade é grande e que o fato de ser mulher não a distingue dos demais pensionistas. Tenha calma, sossegue e lembre-se que muitas vezes disse que a arte não é uma profissão, a arte é uma vocação, e assim é que é necessário sofrer com resignação e coragem todas as contrariedades se é que se quer chegar a alguma coisa. O segredo neste mundo de bem viver é ser justo e procurar tornar querido de todos. Devemos procurar ter amigos e não inimigos, ou por outra devemos esforçarmos-nos por não ter inimigos. Em que é que se baseia para dizer que seus colegas foram favorecidos? Não acuse nunca. Mão oculta parece tramar contra mim. Por quê? Ninguém, Dona Julieta, ninguém. A mão que trama é a sua só. Em relação ao episódio qual Julieta recebeu destaque pela sua obra, O Sonho do Filho Pródigo, a artista recortou algumas das reportagens dos jornais franceses e enviou para o Brasil. E Rodolphe Bernardelli respondeu: Tenho presente sua carta de 17 de maio, por ela posso ver como seu espírito estava tranquilo. Bom é isso e Deus queira que isso seja por muito tempo. Recebi o jornal que cita o seu nome ao pé daquele grande mestre Rodin. A vizinhança é perigosa e precisa tomar cuidado. Lembre-se da fábula do Ícaro. A relação do diretor com os pensionistas é dita como paternalista e autoritária, e é possível perceber que em nenhum momento ele parabeniza Julieta pelo seu sucesso. Pelo contrário, faz um paralelo com a fábula de Ícaro, insinuando que ela estivesse voando mais alto do que seria capaz e sua queda seria fatal.
Após o seu retorno ao Brasil, Julieta de França andava chamando atenção nos salões, recebendo elogios de Gonzaga Duque, um dos principais críticos do século XIX. A artista resolveu se candidatar no concurso que escolheria uma obra para comemorar a República Brasileira, que tinha como comissão julgadora Rodolfo Bernardelli, João Zeferino da Costa, Eugênie Girardet e Araújo Viana. Sua obra foi desclassificada. A artista, não aceitando o veredito, voltou para a Europa, conseguiu opinião favorável e assinatura de mais de 57 grandes nomes da crítica da arte e voltou para o Brasil. Exigiu uma retratação da banca julgadora. Aqui temos algumas reportagens de jornais da época que traziam críticas à comissão julgadora, listando até o nome dos artistas que Julieta conseguiu assinatura no exterior. Ana Paula Simeone comenta: tal contenda deve ter sido interpretada, à época, como uma desconsideração para com o júri local, presidido por Rodolfo Bernardelli, o mais importante escultor patrício e também poderoso diretor da EMBA por 25 anos. Julieta de França não apenas recusou o veredito, como questionou sua legitimidade no campo acadêmico, ao trazer textos rubricados, entre outros, por Auguste Rodin, um escultor certamente muito mais reconhecido internacionalmente do que Bernardelli e os demais membros do júri. Parece que Rodolfo Bernardelli se encarregou pessoalmente de tentar realizar a queda de Julieta, pois após esse episódio ela nunca mais teve presença notória nos salões e nem foi mais considerada pela história da arte. A postura da artista era tida como uma afronta ao esperado recato feminino. A decisão não foi revista, apesar do apoio do público à artista, e a carreira de Julieta ficou prejudicada, já mal vista por ser mãe solteira. O episódio ecoara porque trazia consigo uma série de ousadias. Primeiramente, desafiava-se a autoridade e a competência de professores e do diretor da academia, o que era ainda mais atordoante por ter sido levado adiante por um ex-aluno premiado. A isso se acrescenta o fato de exibir atestados dos artistas considerados os expoentes internacionais nos gêneros venerados pela Academia Brasileira, certamente subsidiária da francesa, referência ainda absoluta acerca da grande arte. Cabe ainda notar que toda disputa fora promovida por uma mulher, contrariando as expectativas sociais acerca da fragilidade e recato naturais ao sexo feminino, comenta Ana Paula Simeone. Agora é hora de voltarmos ao seu álbum, Souvenir de Minha Carreira Artística, pois é apenas graças a ele que temos acesso às seguintes informações, já que Julieta foi apagada da história. O álbum consiste em uma série de cartas, recortes de matérias de jornal e certificados da artista, que em nenhum momento fala de si diretamente, ela usa as palavras de terceiros para construir as narrativas. Acredito que uma das maiores motivações para Julieta começar esse álbum tenha sido a busca pelo reconhecimento estando inserida dentro de um sistema que sempre a tentou colocar para fora. A artista trabalha, então, na construção de uma imagem de artista de mérito, uma artista profissional, através de fragmentos selecionados pela mesma, se fazendo assim mais importante do que todos aqueles que quiseram calá-la ao longo de sua história. Simeone explica: ao escrever sua trajetória a partir das falas e textos de críticos e jornalistas, Julieta de França parecia conferir mais objetividade aos fatos que permearam sua carreira. Talvez isso fosse especialmente importante para conseguir afirmar aquilo que lhe havia sido negado, seu reconhecimento como artista. Caso as palavras fossem as suas próprias, o álbum poderia ser tomado por um documento subjetivo, uma confissão de uma artista incompreendida em busca de consideração. Já as notícias de jornais configuraram uma suposta imparcialidade, além de uma dimensão de reconhecimento público tão almejado por ela. Sem seguir uma ordem cronológica, a artista organiza os recortes por seções temáticas. Podemos ver recortes de notícias sobre encomendas públicas, que em nenhum momento mencionam o fato de 1908 do Monumento à República. Entretanto, uma série de notícias é vista sobre a artista esculpindo o busto do Barão do Rio Branco, em 1912, e mais tarde uma série de matérias e também algumas fotografias que registram outra conquista da artista, a de ter ganhado em primeiro lugar no concurso do monumento em homenagem ao Marechal Floriano. Sobre o episódio do Barão do Rio Branco, o Dr. Alves de Souza, diretor do órgão que idealizou o monumento, já que estava de partida para a Europa, escolheria algum artista de lá para a confecção da obra. Mas o intelectual Teodoro Braga veio em oposição a essa ideia, declarando que era imperdoável Pará querer entregar a encomenda para algum artista estrangeiro, sendo que eles tinham a Julieta de França, que cumpria todas as qualidades possíveis, e talvez seu único defeito fosse então ser brasileira.
Outras vozes concordantes com a do escritor fizeram-se notar. Os argumentos eram, sobretudo, dois. Um, de cunho nacionalista, ressaltava o absurdo de, em um país com tantos artistas e tão poucas encomendas, optar-se por um estrangeiro. E o segundo, de cunho regionalista, defendia que a preferência deveria recair sobre um artista paraense, melhor capacitado para interpretar a relevância do tema para seus concidadãos. Julieta de França era apontada então como uma solução. Escultora reconhecida, agraciada pela bolsa de viagem ao estrangeiro, aluna da EMBA e de Rodin e, fundamentalmente, natural do Pará. Era a solução perfeita, relata Ana Paula Simeone. Podemos perceber uma vontade de uma arte extremamente brasileira. Estaria aqui um início dessa valorização que o modernismo trouxe à tona? Nota-se que tais manifestações foram feitas em meados de 1912. Em apenas 10 anos estaríamos tendo a Semana de Arte Moderna no Brasil. Em relação ao busto do Marechal Floriano, a chamada foi lançada pelo Estado do Pará e presidida por João Afonso do Nascimento. Julieta ganhou o primeiro lugar com sua maquete Sol Nascente, recebendo o valor de 5 contos de réis. É importante ressaltar que Julieta estaria finalmente realizando o sonho de realizar uma obra pública no tamanho real, e sua vitória não passou batida pela imprensa do Pará, que fez questão de destacar que, após 15 anos afastada, a artista finalmente estaria retornando à sua terra natal, onde fixaria seu ateliê até terminar de confeccionar a obra. É notável que a artista teve um reconhecimento regional, mas fora isso foi apagada. Ao longo de sua vida, Julieta trabalhou também como professora de modelagem no Instituto de Surdos e Mudos, no Rio de Janeiro. Trabalho esse que permitiu que ela sobrevivesse como artista, mas não a permitiu a consagração desejada. Julieta faleceu no ano de 1951, na cidade do Rio de Janeiro. É possível perceber que as obras da artista são facilmente aproximadas ao estilo de Rodin, que na Europa é considerado um dos progenitores da escultura moderna. Retratando temas que fogem do clássico com uma dose de realismo, trabalhando também com temáticas regionais e o próprio fato de ser uma mulher, Julieta inicia uma série de rupturas no que se é dito tradicional na arte. Sendo uma das únicas fontes de informação sobre suas obras, se não a única, o seu álbum, infelizmente temos dificuldades para achar datas, fotografias e especificidades de suas obras, até porque não se tem um registro específico que estipule quando o artista começou e terminou esse souvenir, podendo assim ter muito mais informações sobre Julieta que permanecem desconhecidas. Finalizo a apresentação comentando um trecho do texto Eternamente Amadoras, Artistas Brasileiras sob o Olhar da Crítica, onde a escritora Ana Paula Simeone relata uma infeliz realidade. São escassas as portas de ingresso para esse universo aparentemente impenetrável que é a produção acadêmica feminina. Acredito que seja de extrema importância entender a relevância de Julieta, que teve sua produção totalmente invisibilizada pela história da arte. Essa artista, que foi pioneira em tantas coisas, resolveu então deixar o seu próprio registro de sua história, que felizmente agora temos acesso, por mais que não seja de forma completa, já é algo.